E aí tem um conceito que é muito usado na mediação de conflitos, que eu acho que é fundamental. É fundamental para a gente ter esse, não só como um conceito, mas como uma consciência desse fenômeno que acontece, que é a espiral do conflito. Que o conflito, ele acontece como uma espiral. Se a gente não tomar cuidado com o conflito, se a gente não souber lidar de forma saudável com o conflito, ele cresce, ele cresce. Então eu vou dar um exemplo para vocês. De uma mediação, né, uma mediação que eu fiz, um casal brigando na justiça pela guarda do filho, pela pensão, por vários itens que são colocados em pauta em caso de divórcio. E assim, um muito ofendido com o outro, muito raivoso um com o outro. A gente via que era uma situação bem delicada, que o conflito se escalou, né? Tem um termo que a gente usa também, que é a escalada do conflito. O conflito ele vai se escalando, ele vai tomando proporções maiores, quando ele não é bem cuidado. Então a gente conversando com esse ex-casal, e aí a mulher falando, porque ele outro dia foi na escola do nosso filho e fez maior escândalo, foi grosso com a professora, com a diretora, quebrou o barraco lá e deixou todo mundo com vergonha, né? Aí, tudo bem. Essa é uma versão de um fato. É uma narração contada por aquela mulher. Foi isso que aconteceu na perspectiva dela. Aí o homem falava assim, porque eu fui privado de ver meu filho, eu não posso mais ver meu filho, então antes eu buscava meu filho na escola e agora não posso nem buscar meu filho na escola, então não queriam deixar eu ver meu filho. Então eu fiquei muito nervoso com isso, né? Então olha lá, a gente já está vendo as relações de causalidade, né? Que as coisas não acontecem de forma isolada. Os comportamentos não acontecem de forma isolada. Uma coisa leva a outra, né? Então o homem foi privado de ver o filho, então por isso que ele agiu daquele jeito. Aí a mulher falava assim, porque outro dia a gente tinha combinado de você buscar o nosso filho tal horário, você chegou meia hora depois, e você não sabe o transtorno que causou, e você não tem respeito, você não tem consideração, e você não olha para o nosso filho, você não cuida do nosso filho, você não cumpre com seus compromissos, você é um irresponsável. Olha lá, então a gente já entende por que a mulher orientou a diretora da escola a não deixar mais o pai buscar o filho, porque ele não tinha cumprido um combinado. Então se perdeu aí o vínculo de confiança, né? Isso provocou uma raiva, provocou uma frustração, né? Provocou uma situação difícil para a mulher. E ela reagiu desse jeito. Foi a forma que ela encontrou de reagir, né? Proibir o homem de buscar o filho na escola. Aí o homem falava assim, porque outro dia eu cheguei na hora, você me deixou esperando, e você também não tem responsabilidade e tal. Enfim, estou só dando um exemplo para mostrar que o conflito, ele não é um fator isolado. E quando a gente ouve uma pessoa, e eu falo isso por experiência própria, eu acho mó barato. Eu estou falando assim de uma forma bem humorada, mas é triste. É uma situação triste, né? Do povo. Mas eu olho com bom humor porque eu tenho isso como uma... Eu acho interessante, eu olho com um olhar científico para a coisa, sabe? Como é que o conflito acontece. Então eu já atendi muitos casais que, tanto casados como ex-casados, né? Lidando com divórcio, mas assim, a grande maioria das vezes é assim, eu ouço uma pessoa do casal e assim, a gente ouve a versão dos fatos e a pessoa se coloca num lugar de vítima no sentido assim de que
de que ela não tem responsabilidade, ela só fala do outro, porque ele fez tal coisa, porque ele tem um problema, porque ele não entende muito bem as coisas, porque ele não sabe se comunicar direito, porque ele não tem muito senso de responsabilidade. Ele, né? A pessoa que está falando comigo não tem responsabilidade nenhuma sobre o conflito. E aí, se eu não tenho esse olhar, se eu já não estou vacinado, que eu já estou vacinado, mas se vocês não estão vacinados, a gente é cooptado. É como que assim, a pessoa nos captura na nossa percepção, no nosso entendimento dos fatos, e a gente acha que é isso mesmo. Que ela está certa e é isso mesmo, a gente já começa a criar uma imagem do outro, de que o outro é sem noção, de que o outro tem problema, de que o outro está errado, e a gente compra uma parte da história. Nesse momento, a gente se tornou parcial. A gente entrou para um dos lados do conflito. A gente está, né, comprou uma parte do conflito. E aí depois, quando eu vou conversar com o outro, é muito engraçado. Assim, triste, mas engraçado. Como que, ouvindo a versão do outro, o outro também tem suas razões, também tem seus motivos, também tem sua versão. Faz muito sentido o que o outro fala também. A gente vê que tem um cabimento algumas coisas. Que ela também tem responsabilidade. Então quem está de fora, ajudando pessoas em conflito, né? E aí o mediador, ele tem uma posição privilegiada, que muitas vezes o advogado não tem, que é ter a oportunidade de ouvir ambas as partes. Só que mesmo assim, muitos mediadores não têm essa capacidade de se manter imparcial, né, de se manter isento. Ou melhor, tem um outro termo que eu gosto que é pluriparcial, não é imparcial, é pluriparcial ou multiparcial. É a gente conseguir estar de um lado e também do lado do outro. Isso é diferente de estar imparcial, né, como uma coisa distante, fria. Significa quase a mesma coisa, mas é no sentido da gente ter empatia por um lado e ter empatia pelo outro lado também. Então, essa noção da espiral do conflito, nós precisamos ter essa consciência. Tanto para ajudar as pessoas, para a gente já não acreditar que aquela versão dos fatos é aquilo mesmo, é só aquilo, porque tem mais coisas, tem coisas que a pessoa não fala, né? Tem coisas que ela fez que contribuíram para aquela situação também. Então, tanto esse olhar para ajudar os outros, como para nós mesmos. Nós percebermos isso nas nossas relações. Percebermos que quando a gente se vê numa situação difícil de relacionamento, quando a gente se percebe numa situação em que o outro não está me compreendendo, que eu não estou compreendendo o outro, que o outro está sendo agressivo comigo, está tendo uma reação estranha, né? Quando eu percebo que o outro está agindo de uma forma esquisita, sabe? Uma forma meio agressiva, assim, meio irritada, eu posso já ter esse desconfiômetro. Puxa, será que eu fiz alguma coisa? Por que será que ele está assim? E aí só de ter essa humildade, né? Essa humildade de reconhecer que eu também tenho responsabilidade sobre aquela dificuldade de relacionamento, só isso já faz uma grande diferença. Faz uma grande diferença. Porque aí a gente pode chegar para uma conversa com uma outra postura. Com uma postura de humildade, uma postura que não é de arrogância, de achar que o problema está com o outro, simplesmente. Não, eu também posso ter algum problema, eu também posso ter feito alguma coisa que não está contribuindo para a nossa paz.